Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículos do 23 ao 29. Vamos ler todos a uma só voz, sentados mesmo como estamos. Cantai ao Senhor, vamos todos? Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Quantos dizem amém? Esta porção maravilhosa da palavra de Deus que acabamos de ler são trechos de salmos compostos pelo rei Davi, não é? O tema diz: comprometidos com a adoração como Davi. Então nós vamos focar neste personagem bíblico. Poderíamos enumerar vários servos e servas de Deus que tinham esse compromisso de adorar ao Senhor e o fizeram de várias formas, mas o nosso pastor selecionou a Davi, certamente porque a história de Davi é uma história que fala muito fortemente a cada jovem, não é? Davi foi um jovem servo de Deus que desde a sua mocidade ele se comprometeu com o Senhor seu Deus, e ele o servia, ele o adorava, e ele era um jovem disposto a fazer a vontade do Senhor, como eu creio que todos aqui neste recinto o são. E nós temos em Davi um exemplo muito grande de uma pessoa que tinha esse compromisso de adorar somente ao Senhor. Você vê pelas próprias palavras deste salmo, desse trecho que nós lemos aqui, que o salmista convida, não é, a todos a louvarem e exaltarem ao Senhor. E ele diz por quê, no versículo aí de número 25, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Ele tinha esta convicção e nós também devemos tê-la. A palavra do Senhor, ela fala de adoração. Adoração quer dizer o quê? De acordo com os termos, não é, originais da Bíblia, do hebraico e do grego, adoração quer dizer prostrar-se, inclinar-se em sinal de respeito. Também quer dizer render homenagem, reconhecer a autoridade e submissão a um superior. Quer dizer reverenciar. Também a adoração implica no reconhecimento por parte do adorador da grandeza divina. Veja que o salmista diz: porque grande é o Senhor. Nós temos que reconhecer a grandeza do nosso Deus. E ele também reconhece a majestade. O Senhor reina, o Senhor é soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar, sobre todas as coisas criadas, sejam elas visíveis ou invisíveis. O Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele diz aí: majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Então nós vemos isso quando o adorador ele reconhece essa grandeza, a majestade, a suprema perfeição e o domínio. O Senhor domina sobre a terra. O Senhor domina no coração de cada um daqueles que o recebe, que o aceita como seu Senhor e como seu Salvador. E nós vemos na palavra de Deus, estudando este tema da adoração, nós vemos que somente Deus deve ser adorado. Nenhum outro deve ser adorado. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20. Eu peço que vocês me ajudem e rapidamente vamos localizando as passagens bíblicas. Êxodo capítulo 20, versículos do 1 ao 3. Como é que diz aí a palavra do Senhor Jesus? Vamos ler todos. Eu gostaria de fazer assim as leituras, se possível, todos lendo a uma voz, porque aí vocês interagem também, participam e ninguém fica com soninho nesse frio, né? E aí fica bem desperto lendo a palavra do Senhor Jesus.
Êxodo capítulo 20, versículo do 1 ao 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então veja que é um mandamento, o primeiro mandamento que o Senhor deu ao seu povo: não terás outros deuses diante de mim. Ninguém pode estar no lugar de Deus. Infelizmente é o que tem acontecido. Nós vamos ver aqui em algumas passagens bíblicas como o mundo está entregue à idolatria. E nós, como igreja do Senhor, temos que ter cuidado para, de repente, não começarmos a negligenciar, a descuidar na nossa vida espiritual e alguma coisa chegue a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Precisamos estar atentos. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele passou por várias tentações, e numa delas o inimigo, Satanás, chegou perto dele e ofereceu-lhes 3 propostas, tentadoras, para fazer Jesus pecar. E se ele tentou a Jesus, que é o Filho de Deus, muito mais ele tentará a nós, não é verdade? Que somos seres humanos, estamos sujeitos a pecar, a cair. Então veja, quando ele tenta a Jesus, na terceira tentação ele propõe a Jesus que se prostre e o adore. Está em Mateus capítulo 4, no versículo de número 10, vamos ler a resposta que o Senhor Jesus deu a Satanás. Mateus capítulo 4 e o versículo 10, todos juntos vamos ler. Então, não encontraram? Mateus capítulo 4, versículo 10, vamos lá? 1, 2, 3. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E Jesus venceu, foi a última vez, e Satanás fugiu, porque Jesus terminou com essa declaração: eu só adoro a Deus. E deve ser a nossa declaração também. Pode Satanás chegar com a maior proposta do mundo, você diga para lá: Satanás, que eu não quero saber das tuas ofertas, eu não quero saber dos pratos de lentilhas que tu queres me oferecer, porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei a minha primogenitura, e eu não a vendo, eu não troco, eu não dou. Não existe nenhuma proposta nesse mundo que possa nos tirar da adoração única e exclusiva ao nosso Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Agora é interessante notarmos que Deus fez o homem com esta capacidade de adorar. É até algo natural do homem. O homem precisa adorar. E se ele não adora a Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que é o nosso Redentor, se ele não adora a Deus, ele vai adorar alguém ou outra coisa. Não é verdade? Porque há essa tendência natural do homem de adorar. Ele é naturalmente um adorador. Então nós temos que ter cuidado para ter a nossa devoção única e exclusiva para o Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio capítulo 32, abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 32, o Senhor advertindo o povo de Israel em relação à idolatria. Deuteronômio 32, do 15 ao 18. Deuteronômio 32, de 15 a 18. Foi o último cântico de Moisés antes daquele servo de Deus partir, não é? E ele fez este cântico aqui ao Senhor, e ele deu algumas orientações, exortações. É claro, era o Senhor falando profeticamente através de Moisés ao seu povo. Deuteronômio 32, do 15 ao 18. Vamos ler todos juntos a uma só voz? 1, 2, 3. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te e engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou,
e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Então veja que aqui o servo de Deus, né, o Senhor já lhe revelava o desvio que ia acontecer na nação de Israel. O povo que Deus havia tirado com mão forte do Egito, eles quando estivessem em fartura e prosperidade, eles iam se esquecer do Deus que eles serviam. E esse é o perigo que todos nós corremos. Às vezes é fácil ser crente, não é? Assim, não tão fácil, mas a gente ora mais, a gente se consagra mais quando a gente está passando por aperto, por dificuldade, não é assim? Mas quando está tudo bem, quando o bolso está cheio de dinheiro, quando você está bem tranquilo, confortável e tem muita vida social, aí você pode ter a tendência de relaxar na sua vida espiritual. E é aí que estamos correndo perigo. Por isso precisamos ter cuidado para não nos iludirmos com as coisas e os prazeres terrenos e acabarmos esfriando em nossa devoção ao Senhor. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E nós temos que ter cuidado, porque cada um de nós está sujeito também a esta situação. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele fala sobre a essência da idolatria. Qual é a essência da idolatria? Ele descreve, né, os passos, as características daquele que se envolve na idolatria. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Nós temos que, antes, não é, de falar de Davi, já fazer essa introdução sobre adoração, idolatria, para que nós possamos estar já prevenidos, não é, para não entrarmos por este caminho. Romanos capítulo 1, versículos do 18 ao 32, nós não vamos ler todo, porque é uma passagem extensa, mas vamos destacar alguns trechos desta passagem bíblica. Romanos 1, do 18 ao 32, o apóstolo está falando sobre a idolatria e a depravação dos gentios. E ele diz aqui que os homens, eles se tornam idólatras, porque, primeiramente, eles não glorificam a Deus como Deus. Veja aí no versículo de número 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o primeiro patamar, não é? O primeiro passo para o caminho da idolatria é você não glorificar a Deus como Deus. E Deus, ele não dá sua glória a ninguém, amém? A glória é só dele, tudo é para ele. Nós louvamos aqui, não é? Os jovens cantaram, não é? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Somente ele é digno de receber honras, glórias, louvores e adoração. Então, o primeiro passo para o caminho da idolatria é quando não se dá a glória a Deus como Deus. E é isso que o homem sem Deus, ele tenta fazer, ele tenta racionalizar tudo. Ele quer explicar até os milagres, e ele tenta dar uma explicação porque ele não quer admitir que existe um Deus que intervém, um Deus que atua na história, um Deus que se faz presente, um Deus que muda as coisas e não dá explicação a ninguém. Então, é muito perigoso quando alguém fica tentando explicar e não quer dar a glória a Deus como Deus. Nós temos que glorificar a Deus como Deus, temos que reconhecê-lo. Outra coisa no caminho da idolatria é quando se muda a glória de Deus em semelhança da imagem do homem e de animais. Isso está aí no versículo 23. Observe. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, quando é o segundo nível, é quando o homem vai tornar, não é? Ele muda a glória de Deus, ele diminui a glória de Deus e a torna semelhante às coisas criadas. Deus não é semelhante a nada criado, não é verdade? Porque Deus, ele é eterno, não é? Ele não tem nem princípio nem fim, e ele não está limitado à matéria. Até a nossa compreensão não consegue alcançar a grandeza do nosso Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: ó, profundidade das riquezas, tanto do conhecimento e da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos. Não podemos, com a nossa razão limitada, entender ao nosso Deus, mas nós podemos amá-lo, aleluia, nós podemos adorá-lo, nós devemos reconhecê-lo, aleluia, e tributar a ele a nossa vida,
a nossa adoração. Outra coisa no caminho da idolatria é quando se muda a verdade de Deus em mentira. E isso é uma coisa que tem acontecido muito. Vocês que estão na faculdade mesmo, não é? Nas escolas, nos cursos, vocês têm visto como os homens têm tornado a verdade de Deus em mentira. Não admitem que o que Deus fala através da sua palavra é a verdade absoluta. Eles mudam a verdade de Deus em mentira. Está no versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Não é? Outra coisa é isso. Além de mudar a verdade de Deus em mentira, é honrar e servir mais a criatura do que ao Criador. Não podemos fazer esta inversão. E também, no final, você tem aí no versículo de número... que diz que eles não se importam em ter conhecimento de Deus, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Então, quando as pessoas não se importam de buscar a Deus, de conhecer ao Senhor, elas estão no poço mais fundo da idolatria. Que Deus nos guarde, amém, queridos? Que jamais nós entremos por estes caminhos aqui, enumerados pelo apóstolo São Paulo, que possamos dar lugar ao Senhor, que possamos dar lugar ao temor do Senhor na nossa vida e dizer: Senhor, meu compromisso é contigo, amém? Meu compromisso não é com as filosofias deste século, meu compromisso não é com os prazeres carnais, o meu compromisso é com o Senhor, nosso Deus. Quantos são comprometidos com esse Deus maravilhoso? Diga amém. Glória ao nome do Senhor. Então, qual é a principal finalidade do homem? Por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para glorificá-lo e para ter comunhão com ele. Amém? O homem, enquanto ele não faz isso, enquanto ele não está na presença do Senhor, enquanto o homem não se encontra com Deus, não reata a sua comunhão com ele, ele vive vazio, ele vive sem propósito, porque a finalidade pela qual o homem foi criado foi para glorificar o nome do Senhor em sua vida. Mateus capítulo 5 e o versículo 16 é muito conhecido da juventude, esse versículo, que diz que os homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Abra sua Bíblia, 1 de Pedro 4 e 11. 1 de Pedro, capítulo 4 e o versículo 11. Vamos ler todos juntos esse versículo. 1 de Pedro 4 e 11. Vamos todos juntos? Acharam? Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Que tudo que nós façamos, digamos ou pensemos, seja para a única e exclusiva glória do Senhor nosso Deus. Amém. Tudo seja feito para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 4 e versículo 11. Apocalipse capítulo 4 e versículo 11. Um dos cânticos maravilhosos que temos de adoração ao Senhor. Quando os 4 animais, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado sobre o trono e adoram o que vive para sempre, lançando as suas coroas diante do trono, e eles dizem este cântico maravilhoso. Vamos dizer bem bonito, com a voz forte, não é? Nos juntando a este louvor celestial. Apocalipse 4 e 11, vamos lá? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são
e foram criadas. Aleluia! Você é criatura de Deus? Você foi criado para a glória de Deus. Aleluia! Você que está procurando ainda um sentido para viver, o sentido, o propósito da sua vida é este: é para glorificar aquele que te criou. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. O Senhor nos criou para o seu louvor, mas infelizmente o pecado entrou na história da humanidade, não é? E impediu esta comunhão do homem com Deus, como está em Isaías 59:2. As vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele coloca o homem para longe do Senhor, mas o Senhor, ele não deixou essas coisas assim. Desde o princípio, quando houve a queda, ele já proveu uma salvação, aleluia, através do envio do seu Filho Jesus Cristo, e através do sacrifício de Jesus, nós temos recuperado esse acesso ao Pai, amém? Nós temos livre entrada, como está lá em Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 22, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículos do 19 ao 22, onde o apóstolo faz uma exortação a perseverarmos na fé. Ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Este é o desejo do Senhor, é que nós tenhamos acesso direto ao Pai, que nós possamos entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é por nossos méritos, porque não merecemos, mas o Senhor é tão bom, é tão misericordioso, que Ele olhou para nós, teve compaixão de nós, desejou a nossa presença junto dEle, aleluia, glória a Deus. Você não se alegra com isso? Eu me alegro muito, porque o Senhor muito bem podia ter deixado essa humanidade, não quer saber de mim, então fique para lá. Não, Ele disse: eu quero reatar minha comunhão com esta humanidade. Aleluia, e Ele mandou o melhor que Ele tinha, Ele mandou o seu Filho unigênito, Ele mandou Jesus, para que Ele pudesse, através da sua carne, não é, rasgar o véu que separava. Mas agora nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos consagrou, e Ele nos convida agora, veja aí no versículo 22, cheguemos-nos como? Como é que nós temos que chegar à presença do Senhor? Está fraco, como é? Então existe uma forma, não é? Claro, não é por nossos méritos, Jesus é quem nos deu essa possibilidade de estarmos diante do Senhor, mas nós temos que nos chegar com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Nós vamos ver isso no exemplo de Davi, não é? Davi, por que ele é considerado um dos maiores adoradores da Bíblia Sagrada? É justamente por causa do coração de Davi, amém? O coração de Davi. E nós vamos ler exatamente isso. Davi, aquele servo de Deus, filho de Jessé, ele nasceu em Belém de Judá, era o filho caçula de 8 filhos de Jessé, o belemita. E nós todos sabemos a história dele, não é? Ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas de seu pai. E naquele momento da sua história, ele devia ter uns 16 para 17 anos, por aí. Houve, não é? Assim, Israel estava meio conturbado, porque o rei Saul, que havia sido o primeiro rei de Israel, ele havia desagradado ao Senhor, ele não havia sido fiel para com o Senhor, havia desobedecido os mandamentos de Deus, e por isso Deus o rejeitou. E ele escolheu para si um novo rei, e ele diz na sua palavra, um homem que era segundo o seu coração. Nós vamos ler aí em 1 Samuel, abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, onde está a história de Davi. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós temos aí no capítulo 16, vamos ler o capítulo 15, não é? Quando o Senhor diz a Samuel, que era o profeta, servo de Deus, ele disse a Samuel que
não poderia, não é, Davi, ou seja, Saul não poderia continuar sendo rei, porque ele estava em desobediência. Ele não queria, não executou a vontade do Senhor. Veja aí capítulo 15, versículo de número 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Veja que coisa triste, um homem pode decepcionar a Deus quando ele não executa, a ordenança de Deus na sua vida, os preceitos do Senhor. E foi o que aconteceu com o rei Saul. Ele foi rejeitado pelo Senhor. E aí o que acontece? Ele escolhe a Davi, um homem segundo o seu coração, o homem que havia, que tinha a disposição de obedecer ao Senhor nosso Deus. Em 1 Samuel capítulo 13, foi a primeira desobediência de Saul, quando houve guerra entre os israelitas e os filisteus, e Saul se apressou e ofereceu sacrifício, e não competia a ele fazer isso. Quem tinha que oferecer o sacrifício era o profeta Samuel. Mas Saul estava apressado e não aguardou a chegada de Samuel. Capítulo 13, versículos 13 e 14, Então vemos aí a partir do versículo 8 que ele esperou 7 dias. Mas como Samuel não chegou, ele disse: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele teve uma atitude imprudente, ousada, desafiadora, porque ele fez aquilo que não lhe competia fazer. E quando Samuel chega, ele se admira, E ele pergunta: o que foi que você fez? No versículo 11. E aí Saul disse: eu forcei-me e ofereci holocausto. Ele ainda disse assim: eu fiz a força, eu não queria, mas eu tive que fazer, porque o Senhor demorou muito, e aí eu fui e fiz. Ele ainda tentou se justificar, mas o servo de Deus Samuel disse a Saul, versículo 13: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então veja por que Saul foi rejeitado: porque ele não ouviu a voz de Deus, ele desobedeceu, ele arriscou-se, ele passou os limites. Então nós temos que ter cuidado. E veja que o Senhor disse: eu tenho já ordenado um segundo o meu coração. E vamos ver quais eram as características do coração de Davi, que o fizeram ser o escolhido por Deus. Veja que na palavra do Senhor nos diz, dando as descrições de Davi, está aí no capítulo 16, versículo de número 12, diz o que aí? Então mandou em busca dele. Por quê? Samuel chegou na cidade de Belém e isso causou um certo tumulto, Os anciãos ficaram preocupados. O que é que o profeta veio fazer na nossa cidade? E ficaram com medo, não sabiam o que é que ia acontecer. E aí Samuel foi e disse: não, eu vim sacrificar. E convidou os anciãos e chamou a Jessé e seus filhos para que fossem sacrificar. E veja aí no versículo 5, ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E aí veio, Jessé chamou todos os seus filhos, mas não chamou ao caçula, não chamou Davi. Veja, era uma visita muito especial para Belém, era algo inédito. O profeta Samuel estava na cidade e havia chamado Jessé e os seus filhos para participarem do sacrifício. Mas Jessé não considerou importante chamar Davi, que era o filho caçula e estava no campo cuidando das ovelhas. Mas aí o Senhor disse a ele, quando ele começou a ver os filhos de Jessé passando diante dele, ele pensou: este aqui é o rei, o mais velho, que tinha uma estatura alta, era chamativa a sua presença física. E aí o Senhor disse para ele: não, Samuel, não é assim não. Veja aí o versículo de número 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o...
Amém, glória a Deus. Graças a Deus que o Senhor olha para o coração. Ele não se ilude com aparência, não é? É importante ter aparência de crente, é muito importante, mas não pode ficar só nela não, viu? Tem que ser no interior, aleluia. Deus olha o nosso coração. Os filhos de Jessé eram todos valentes guerreiros, eram homens, não é, fiéis ao rei Saul, e ele poderia muito bem pensar, não, esse aqui é um valente guerreiro, experiente, mas o Senhor não estava olhando somente as habilidades de guerra, não, nem o porte físico. O Senhor estava olhando era o coração, porque do coração do homem procedem as saídas da vida, e se o coração não é perfeito para com o Senhor, então não é garantia, não existe garantia de que esta pessoa vai fazer a vontade de Deus. Então veja que o Senhor olhou para o coração de Davi. Como está o seu coração? Aleluia. O Espírito Santo pergunta a mim e a você, como está o nosso coração? Será que se o Senhor viesse aqui para fazer uma revisão nos corações, o que Ele encontraria nos nossos corações? O Senhor não está olhando somente para como você está bonita, bem vestida, ou você, rapaz, bem apresentável ao Senhor. Não, Ele olha para isso, mas Ele olha principalmente para o seu coração. Porque somente Deus enxerga o que está no coração do homem. Somente Deus sonda. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 17, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Ninguém conhece o coração do homem, mas Deus conhece, amém? Deus conhece. E o profeta diz, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele diz que o Senhor esquadrinha. Jeremias capítulo 17, versículo de número 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? O Senhor esquadrinha o meu e o teu coração, e Ele está aqui olhando para nós nesta manhã, e Ele quer ver que tipo de coração é o nosso. Será que o nosso coração é como o coração de Davi? Um coração disposto a fazer a vontade do Senhor? Aleluia! Nós cantamos aqui tantos louvores lindos, né? Que dizem isso. Toma, ó Deus, o meu coração, né? E que eu possa fazer o teu querer, né? O hino, minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Fala, toma o meu coração. Será que Deus pode tomar o meu e o seu coração nesta manhã? Será que Ele está vendo que nós temos essa disposição de fazer não o nosso querer, mas o querer de Deus, a vontade do Senhor nosso Deus? Nós temos que ter este coração como tinha Davi. E veja que, voltando aqui a 1 Samuel 16, ele é escolhido por Deus, Samuel unge a Davi, mas aquilo ficou em sigilo, não é? Não foi proclamado publicamente, porque Saul ainda estava vivo, não é? E ele não poderia proclamar que Davi já era o rei. Então o que acontece? Pouco tempo depois, Saul é atormentado por espíritos malignos, e aí chega uma sugestão dos criados deles para que eles busquem a uma pessoa que soubesse tocar muito bem a harpa, para ver se acalmava aquela perturbação que havia na vida de Saul. Está aí no capítulo 16, versículos do 14 em diante. E aí um dos servos de Saul disse assim, eis que tenho visto, versículo 18, eis que tenho visto um filho de Jessé belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha aí, o segredo de Davi era esse aí. O Senhor era com ele. Olha, irmão, se Deus está conosco, não existe dificuldade, não existe barreira, não existe impedimento para que nós alcancemos os projetos e os propósitos de Deus na nossa vida. Talvez você olhe para você mesmo e diz assim, mas o Senhor tem me feito promessas tão grandiosas, mas quem sou eu? Eu sou uma pessoa desconhecida, eu sou um anônimo no meio da multidão, eu não tenho recurso, eu sou muito simples, eu não tenho nem dinheiro para ir para onde eu quero, não é? Mas meu amado jovem, não pense assim. O importante é que você esteja com Deus e Deus esteja na sua vida, porque Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Nem seu pai, nem seus irmãos fizeram questão de chamá-lo para participar do
sacrifício, mas o Senhor que vê todas as coisas e que conhece todos os corações, ele sabia que o melhor coração que tinha ali naquele lugar era o do jovem pastor Davi, que estava lá no campo. Você pode estar lá no campo, você pode estar lá no curral como Davi por trás das ovelhas, mas o Senhor te vê, amém? O Senhor te enxerga e o Senhor pode te usar poderosamente nas suas mãos. Basta tão somente que você tenha essa disposição do coração e o Senhor seja na sua vida, que o Senhor esteja presente na sua vida. Não se importe se alguém não lhe dá valor. Imagina se Davi fosse ficar todo complexado, né? Ah, meu pai nem se importa de me chamar. Ah, meus irmãos não confiam em mim. Porque os irmãos de Davi não confiavam nele. Sabe, quando o pai deles mandou Davi levar o mantimento para os irmãos lá na peleja. E aí o irmão mais velho disse assim para ele: o que é que você veio fazer aqui, rapaz? Eu sei a maldade do seu coração, a sua presunção. Veja, o irmão mais velho de Davi tinha uma impressão dele assim, negativa. E Davi era um servo de Deus, era um homem fiel, obediente ao Senhor. Mas isso acontece. Muitas vezes a gente é fiel, serve a Deus, e alguém com inveja, ou com despeita, ou até mesmo usado pelo inimigo, fica tentando nos atrapalhar, fica querendo botar obstáculo na nossa vida, fica até mesmo nos julgando, dizendo coisas que não são verdade ao nosso respeito, mas nós não devemos desanimar, amém? Devemos nos lembrar, aconteceu com Davi, aconteceu com Jesus, o Filho de Deus, que nunca fez o mal, e ele foi injuriado, ele foi acusado e tratado como um malfeitor. E nós, será que nós não podemos sofrer um pouquinho por amor a Jesus? Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor disse, falando o sermão da montanha em Mateus capítulo 5, ele falou o seguinte, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você e eu não somos melhores do que os profetas, não somos melhores do que Davi, então nós estamos sujeitos a passar por injúrias, por calúnias, por difamações, mas nem por isso a gente deixa de ser crente, amém? Não deixa, porque tem gente que fica assim, aparece um problema, uma fofoca ali, uma história acolá, aí já começa a dizer, eu não vou mais para a igreja, não, eu vou sair do coral, eu vou sair da campanha. Por quê, irmã? Por quê? Não, porque inventaram um falso contra mim. Olha, e você vive, depende de quê? Da opinião das pessoas para servir ao Senhor? Não, amado. Não. Deus conhece o seu coração. Ele sabe o seu caminho. Faça como Davi. Senhor, o Senhor é meu juiz. Pese-me em balança justa, Senhor. Aleluia. E não queira vingar-se não, viu? Porque a vingança é de quem? É do Senhor, amém? Mesmo quando nós somos tratados injustamente, nós temos que entregar a nossa causa àquele que julga todas as coisas e dizer, Senhor, toma providência, Senhor, tu sabes a minha sinceridade, olha, Senhor, o meu coração, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Davi não se preocupou com as infâmias, Davi não se preocupou com o desprezo da sua família, Davi não se preocupou com o desprezo do próprio rei. O rei, quando Davi se dispôs a pelejar contra Golias, o que foi que o rei fez? Disse, não, você, rapaz, você é muito jovem. Veja aí, capítulo 16 e o versículo de número, 17, não é? Quando temos aí Golias, ele insulta os israelitas e Davi se dispõe a pelejar. Não é? Ele começou a falar, quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele era um rapaz que tinha tanto amor por seu Deus que ele não admitia que alguém falasse mal do Senhor, seu Deus. Ele disse, quem é esse que está falando do meu Deus? Que está afrontando o exército do Deus vivo? E aí essa notícia chegou aos ouvidos do rei. Olha, tem um rapazinho ali que está indignado com esse gigante aí, com essas infâmias que o gigante está falando. E aí Saul mandou chamá-lo. E quando ele chega, Davi diz assim, versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Veja que rapaz valente,
Que rapaz corajoso. O Senhor precisa de jovens valentes, corajosos, que não tenham medo de enfrentar os gigantes desta vida. O gigante pode ser até grande. Dizem que Golias tinha mais de 2,5 metros de altura, mas Davi era pequeno, era jovem, mas ele disse: maior é o que está comigo. Aleluia! Maior é o que está conosco. Nós somos soldados do exército do Deus vivo, e não há inferno, não há demônio que possa impedir a marcha da igreja do Senhor. Eles podem até assustar, podem fazer barulho, né, gritaria, podem até vir, né, pisando forte, mas nós sabemos que maior é o que está conosco, amém? E a vitória que vence o mundo qual é? É a nossa fé. Nós temos que ter fé no Deus em quem servimos. E Davi diz assim, olha, no versículo de número 27, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Veja, Davi tinha experiências com Deus, apesar de tão jovem, mas ele já tinha, não é? Alguém pode pensar assim, mas cuidar de ovelhas é um trabalho tão simples, né? Mas se Jesus te colocou para cuidar de ovelhas, né? Metaforicamente falando, fazer um serviço assim, aos olhos humanos insignificante, pequeno, você está lá no campo, longe, ninguém está te vendo, é um trabalho que você faz e ninguém vê, mas faça bem feito, faça para o Senhor, porque o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai te dar experiência, amém? Às vezes você está lá na campanha, lá na sua congregação, e diz: mas eu vou evangelizar sozinho, ou então ninguém quer receber a minha palavra. Mesmo assim você pregue, você fale, vai fazer um culto relâmpago, não tem ninguém, canta, prega, fala a palavra de Deus, ainda que ninguém te dê valor, vai fazendo a obra do Senhor, aleluia, porque o Senhor vai te dar experiência com Ele, para que um dia, né, se você for fiel, Ele vai te colocar sobre coisas ainda maiores, amém? Então Davi, ele trabalhou, ele se esforçou, e quando ele teve que enfrentar desafios, como aquele urso e o leão, o Senhor foi com ele, e o Senhor lhe deu vitória. Ele disse: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele sabia, não foi a minha força, não foi a minha valentia, não foi a minha coragem, foi a mão do Senhor, aleluia, a mão poderosa do Senhor que me livrou, e o Senhor está conosco também para nos livrar, amém? O poder do Senhor não mudou, Ele continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Não tenha medo dos leões, não tenha medo dos ursos, não tenha medo dos gigantes. Creia, confie no Deus a quem você serve, e o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te dar vitória, amém? Amém? Você crê que o Deus de Davi é o nosso Deus também? Assim como Ele livrou Davi, Ele pode te livrar lá no trabalho, na faculdade, na vizinhança, até no meio da tua família. Talvez na tua família tenha alguém que fica te tentando tirar você do caminho do Senhor. Não faça isso, não se curve, não se dobre. Seja como aqueles 3 amigos de Daniel. Seja valente, corajoso, confie no Senhor e no livramento do Senhor nosso Deus. Nós temos que confiar que o Senhor é quem nos livra. Nós lemos aqui na leitura oficial, Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18, quando aqueles 3 varões, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles disseram: eis que o nosso Deus a quem servimos é quem pode nos livrar, amém? Essa tem que ser a nossa confiança, a nossa declaração. O Senhor nos livra, Ele tem poder de nos livrar, e se Ele não quiser livrar, se Ele quiser que a gente entre na fornalha, Ele não vai deixar a gente entrar sozinho, amém? O Senhor impediu que eles entrassem na fornalha? Não, eles entraram, não foi? Mas entraram sozinhos? Não, o Senhor estava lá. O 4º homem se fez presente na fornalha. Aleluia. Ainda que nós tenhamos que enfrentar a fornalha da perseguição, a fornalha da tribulação, a fornalha das tentações, todas estas, se você está firme no seu compromisso com Deus, você não estará sozinho, amém? O Senhor estará com você. Apenas se assegure disso: o meu compromisso é com Deus, amém? O meu compromisso é com o Senhor. Então, se você se coloca nas mãos do Senhor, se você coloca aquilo que você tem nas mãos do Senhor, veja que Davi tinha o quê? Davi tinha apenas uma funda, né? As pedrinhas, a bolsa e o cajado de pastor.
Mas ele pegou exatamente essas ferramentas que ele estava acostumado a usar e foi com elas para enfrentar o gigante filisteu. Não queira usar as armaduras de outras pessoas, as ferramentas de outras pessoas. Ah, não, eu vou pregar feito o fulano de tal. Ah, eu vou cantar feito a Beltrana de tal. Não, cante, pregue naquilo que o Senhor lhe deu. Seja você, aleluia. Deus, Ele nos fez, amados, Deus, Ele nos fez singulares. Não existe ninguém na face da terra igual a você. Você é única, você é único. Deus gosta de variedade e Ele usa cada um segundo a sua forma de ser. Então coloque-se na mão de Deus com o que você é, com o que você tem. Se você é extrovertido, diga: Senhor, eu quero que Tu me use nesse meu jeito extrovertido para que eu possa fazer amizade e ganhar muitas pessoas para Ti. Ah, Senhor, eu sou tímida, eu sou introvertida. Ah, mas eu quero Te usar assim também, minha filha, com seu jeitinho quieto. Você vai chegar lá no meio do turbilhão e as pessoas vão ficar olhando. E essa moça é tão calma, né? Ela não se perturba com nada. Aí você vai chegar e vai dizer: sabe o que é? Porque Deus mora em mim, aleluia. Eu tenho paz, aleluia. Eu tenho o fruto do Espírito, aleluia. Glória a Deus. Não se sinta menor porque você não tem a virtude tal ou a característica tal de outra pessoa. Seja você. Lembre-se de Davi. Ele usou o que ele tinha nas suas mãos e Deus foi glorificado na sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. E temos que outra característica de Davi. Davi, ele era um jovem prudente. Oh, irmãos, como a gente precisa dessa virtude, da prudência, assim como Davi. Veja aí, 1 Samuel, capítulo 18 e o versículo 5. 1 Samuel 18 e 5. Diz: e saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com... Como é que ele se conduzia? Com prudência. Ele era obediente, ele se tornou pajem de armas de Saul, era servo de Saul, e ele, para onde Saul mandava, ele ia. E a Bíblia diz que ele se conduzia com prudência. E aí Saul pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Onde Deus te colocar, você vá, mas vá com prudência. Amém? Pese bem cada passo. O que é a prudência? A prudência é a virtude que faz prever e evitar as faltas e os perigos. Sabe por que tem muitos jovens se atrapalhando por aí na vida? Porque não tem prudência. Não é verdade? Olha, nós vivemos na era que é chamada da era da velocidade, né? Da rapidez. Tudo hoje é fast, né? Fast food, fast isso, fast aquilo. Tudo tem que ser rápido, rápido, rápido. Só que o problema da rapidez e da pressa é porque ela não pode jamais caminhar com a prudência. É totalmente duas coisas opostas. Você não pode ser prudente se você é um apressado. Se você é uma apressadinha, você vai cometer erros. Você vai falar bobagem. Você vai se comportar de maneira imprudente. E aí depois você vai fazer: ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Jesus, o que foi que eu falei? Aí você vai lá, né, rapidinho no zap, aquela ligeireza que vocês sabem fazer, né, digitando assim. Eu não consigo fazer isso. Até hoje eu só vou assim, um dedo por dedo assim. Aí meus filhos dizem assim: mãe, não é assim não, mãe, é assim. Não, eu não consigo, eu só vou assim mesmo. Essa é a geração da gente, dos pais, assim, só sabe digitar com um dedinho só, dedógrafo, né? Não consegue fazer como vocês fazem, ligeirinho. Aí nessa ligeirezinha, sabe? Aí você manda uma mensagem errada. Você diz uma resposta que não devia dar. Você é grosseiro, grosseira. Olha, irmãos, tem tanta gente perdendo a amizade, perdendo a comunhão até na igreja por causa de WhatsApp. Tantas pessoas chegam para mim e dizem: irmã, olha, uma pessoa ali está triste comigo porque eu mandei uma resposta para ela e ela interpretou mal. Sempre é assim, né? O problema está na interpretação do outro, né? Nunca está cá no que envia, está no que recebe. Só que a comunicação tem os dois lados, né? Você tem que... E aí, como é mensagem de texto, você não tem o recurso do gesto, das expressões faciais, para você ver o que a pessoa realmente estava querendo dizer. Então, às vezes, uma forma de você falar no texto pode soar agressivo, pode soar, não é, de uma maneira negativa. Então, nós temos que ter prudência. Para que pressa? Não vai perder o bonde, não, nem o ônibus, nem o metrô.
Não, você tem que ter prudência. A prudência é essa virtude de fazer prever e de evitar as faltas e os perigos. Se você não tiver essa prudência de olhar o caminho mais à frente, um pouquinho só, para você perceber onde vai dar, então você não vai tropeçar, você não vai errar. Então, veja aí Efésios, capítulo 5. O apóstolo Paulo nos exorta sobre a prudência. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vamos ler todos juntos. Efésios 5, 15 ao 17. Todos acharam? Digam amém. 15 ao 17. Vamos lá. Portanto, muito bem. Veja que diz: vede, observem prudentemente como andais. A gente tem que observar o nosso caminho. Como é que está o seu caminho? Como é que você tem andado? Não é? Você tem parado para fazer uma análise dos seus caminhos, do seu comportamento? O seu comportamento não só na sociedade, mas, por exemplo, nas redes sociais. Como é o seu comportamento lá? Você tem feito essa análise? Olha, gente, eu sou professora de uma classe de moças aqui no Tempo Central, pela misericórdia do Senhor, e a gente de vez em quando comenta assim, alguns assuntos relacionados a isso, e eu sempre digo às meninas, olha, às vezes a gente se espanta, porque parece que a gente está vivendo numa sociedade assim, que há um surto de uma esquizofrenia assim, em geral, porque as pessoas, você conhece as pessoas pessoalmente, é uma coisa, aí você vai olhar ela na rede social, é outra coisa. Olha, é uma coisa no Facebook, é outra no Instagram, é outra na outra rede, por assim vai. Você fica, quem é a pessoa verdadeira? Não sei. Múltiplas personalidades. Né? Múltiplas personalidades. Que Deus nos guarde, amém? Porque o verdadeiro adorador, ele tem que ter um coração sincero. Ele tem que se chegar a Deus com um coração sincero. Não pode ser duas coisas, três coisas. Não, tem que ser uma só. Uma só. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Por quê? Muito fraco. Remindo o tempo. Vocês têm certeza disso? O mundo é mau. O tempo é mau que nós estamos vivendo. Sim. E o tempo de vocês, como é que está sendo administrado? Né? Ai, mãe, eu não tive tempo de ler a Bíblia hoje, não. Eu corri muito para lá e para cá, para lá e para cá. É ônibus, é metrô, é a pé, é bicicleta, certo. Mas é aquela horinha que você fica sentado, atualizando seu perfil. Vendo a timeline dos seus amigos. Tem gente que fica até a madrugada, né? Vara a madrugada, porque tem que se atualizar. Tem que saber o que está acontecendo. O que está bombando. Olha a bomba na tua vida espiritual, cuidado. Tem que ter cuidado. Porque a gente às vezes se distrai com tanta coisa, é tanta distração. E o tempo vai sendo, olha, o tempo que passou não volta mais. Então você tem, como jovem, você pode pensar assim, ilusoriamente. Eu sou jovem, tenho muito tempo. Eu tenho muito tempo para servir ao Senhor, eu tenho muito tempo para ler a Bíblia toda, eu tenho muito tempo para fazer isso, fazer aquilo. Quando eu ficar mais velhinho, eu vou ler mais, eu vou estudar mais, eu vou... Agora é curtir, né? O verbo do momento é esse, curtição, curtir. Cuidado, viu? Cuidado, porque o tempo é mau e nós temos que remir o tempo. Veja aí o versículo 17, como é que diz? Vamos dizer todos juntos. Pelo que... não sejais insensatos, mas entendei qual seja... Amém? Então não seja insensato, seja sensato e entenda qual seja a vontade do Senhor. Davi procurava saber qual era a vontade do Senhor. Vocês sabiam disso? É outra característica de Davi. Davi não fazia nada sem antes consultar ao Senhor. Veja aí, olha, 1 Samuel 23, do 1 ao 4... 1 Samuel 23, do 1 ao 4. Como é que diz lá a palavra do Senhor? Alguém lê, um jovem que tem uma voz forte. 1 Samuel 23, do 1 ao 4.
4. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque tem 2 filisteus na tua mão. Amém, glória a Deus. Olha, Davi era um valente guerreiro. Ele tinha disposição para guerrear as guerras do Senhor. Mas ele não ia só na vontade, não. Porque tem gente que é assim, né? Ah, eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer. Aí faz de qualquer jeito. Faz sem consultar o Senhor, faz sem consultar a sua liderança, toma iniciativa. Não, irmão, mas a intenção do meu coração era agradar o Senhor, era proclamar a palavra de Deus. Aí vai e faz uma coisa que não devia fazer. Veja que Davi nos dá esse exemplo. Antes de ele guerrear as guerras do Senhor, ele fazia o quê? Consultava ao Senhor. Veja aí, consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? Então ele tornou a consultar de novo o Senhor. Então ele tinha essa preocupação de consultar ao Senhor antes de fazer qualquer coisa. Nós poderíamos ler outras passagens, 9 e 13, também 30, versículo 8, 2 Samuel 2 e 1, capítulo 5, versículos 19 e 23, mas não dá tempo. Vocês depois vão ler, procure aí, sempre quando Davi consulta ao Senhor. Davi consultava ao Senhor. Você tem consultado ao Senhor sobre as decisões da sua vida? Ah, irmã, eu estou namorando com uma pessoa, mas essa pessoa acho que não é de Deus. E é. E por que você começou? Você consultou ao Senhor antes de começar a namorar? Tem gente que é assim, né? Toma as decisões, quebra a cara, aí depois diz assim: mas Senhor... ainda quer colocar a culpa em Deus. Aí diz assim: mas Senhor, por que o Senhor permitiu que eu fosse iludida? Por que o Senhor permitiu que eu fosse enganado? Porque o Senhor me colocou na mão desta Dalila. Ué, você perguntou ao Senhor antes de começar o relacionamento? Oh, aleluia. Você crê que você tem um Deus que te ama e que não quer deixar você errar, e que Ele quer dirigir a tua vida, Ele quer te fazer andar por caminho direito. Aleluia. Tenha temor de Deus, meu jovem. Tenha confiança que a vontade de Deus, ela nunca é ruim, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Às vezes o jovem fica com essa besteira, né, de achar que, se eu disser assim: Deus, faz a tua vontade, aí Deus vai me dar uma coisa que eu não gosto. Não, minha gente, Deus não faz isso não. Deus só dá coisa boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então confie na bondade de Deus. Você não sabe o Deus a quem você serve? Você conhece o Deus a quem você serve? Então coloque as suas decisões nas mãos dele e diga: Senhor, tu sabes que eu quero me casar, Senhor, mas eu tenho medo de errar. Senhor, tu sabes que eu preciso trabalhar e eu não sei o que é que eu vou fazer, que carreira eu vou seguir. Senhor, dirija a minha vida, dirija as minhas decisões. Eu tenho certeza que se você fizer isso nesse congresso, aleluia, Deus vai dirigir a sua vida, Deus vai te guiar, Deus vai mostrar o caminho que você deve seguir, e você vai voltar aqui e vai agradecer, amém? Você crê que vai agradecer? Vai dizer: o Senhor me guiou, o Senhor me dirigiu, e eu estou aqui contando a minha vitória. Aleluia, glória a Deus. Consulte ao Senhor, busque orientação. Nós lemos aqui Efésios 5:17, o apóstolo diz: entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós temos que entender qual seja a vontade do Senhor. Outra característica de Davi é que ele era um homem que respeitava o ungido de Deus, não é? Saul já estava rejeitado, mas mesmo assim Davi respeitava a Saul. E nós também temos que respeitar aqueles que estão sobre nós, aqueles que estão em posição hierárquica superior, que são os servos de Deus para guiar nossas vidas, não é? E Davi, por ser assim temeroso, o Senhor lhe deu vitória e fez com que o seu inimigo reconhecesse a sua vitória. Vocês já perceberam esse versículo? Saul reconhecendo que Davi ia ser o seu sucessor. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 24 e o versículo 28. Samuel 24 e 28. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez, pela segunda vez,
E aí ele fala, não é? Ele pergunta por que Saul estava querendo matá-lo. E aí diz, olha, rei, eu tive a oportunidade de tirar a sua vida, mas eu não fiz. E aí Saul reconhece, veja versículo 28, ou seja, 24 e 20. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. É isso que o Senhor faz quando a gente é fiel a Ele, amém? Quando a gente guarda o temor do Senhor, Ele faz com que até os nossos inimigos reconheçam o plano, o projeto de Deus na nossa vida. Saul reconheceu que Davi era o escolhido de Deus para sucedê-lo. O segredo de Davi estava aí, que o Senhor era com ele. Deus, Ele quer estar na minha e na sua vida. Agora é o seguinte, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Abra aí 2 Crônicas, capítulo 15. Glória ao nome do Senhor. 2 Crônicas 15, versículo 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Vamos ler essa passagem, essa parte, o Senhor está convosco até o final, todos juntos. O Senhor está convosco enquanto vós estáis, e se o buscardes, porém se o deixardes, amém? Marque aí esse versículo na sua Bíblia, se porventura não está marcado. E lembre-se, o Senhor está comigo enquanto eu estou com Ele. Então cuide disso, de estar com o Senhor, amém? Se você cuidar direitinho disso aí, pode ter certeza, o Senhor jamais vai te deixar, amém? O Senhor jamais vai te deixar. Então esteja com o Senhor, busque a Ele, e o Senhor vai estar contigo em todo momento. Nós podemos destacar outras características de Davi como adorador, não é? Davi se preocupou, por exemplo, de trazer a arca do Senhor que estava em tendas. Ele se preocupou de trazê-la para Jerusalém. Está lá em 2 Samuel capítulo 6. Só que foi o seguinte, na primeira tentativa não deu certo. Porque apesar da boa intenção de Davi tinha uma boa intenção. Qual era? Trazer a arca para Jerusalém, não é? Para estar lá na capital do reino. Só que Davi não cuidou dos detalhes. E o nosso Deus é um Deus que gosta dos detalhes, amém? Ele gosta dos pequenos detalhes. Tudo que é feito para Ele tem que ser com muito cuidado, com muito detalhe. E havia a orientação de como transportar a arca do Senhor. E Davi não observou, né? Está lá em 2 Samuel capítulo 6. E ele foi com muita alegria, cantando, dançando, saltando, tocando instrumento, anunciando a chegada da arca do Senhor. Mas só que houve um problema. A arca foi conduzida em cima de um carro de bois. E não era assim que Deus disse que era para trazer. Eram os levitas que tinham que transportar a arca. Então, Davi descuidou desse importante detalhe, e o que houve? Teve um momento que a arca se desequilibrou do carro, e aí um homem chamado Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e aí ele foi fulminado. Por quê? Porque a arca era um símbolo da presença majestosa de Deus. Ninguém podia se aproximar dela. Ninguém podia. Então, veja que foi uma imprudência que Davi cometeu nesse momento. Ele ficou muito triste, mas ele aprendeu a lição. E aí depois, na segunda tentativa, ele foi cuidadoso. Está lá em Crônicas, capítulo 15, versículos do 1 ao 3, primeiro livro das Crônicas. Não vai dar tempo da gente ler, mas ele chamou os levitas, convocou os levitas, preparou os cantores, fez tudo certinho para poder a arca do Senhor chegar em Jerusalém. E assim aconteceu. Nós também devemos ter cuidado. Não é de todo jeito que Deus quer a nossa adoração. Amém, amados? Não é de todo jeito. Nós ontem aqui, esses dias, estamos ouvindo a palavra de Deus de maneira poderosa. E ontem o preletor, né, falou sobre os filhos de Eli, não é? Aqueles homens que sucederiam seu pai no sacerdócio, mas eram homens indignos. Por quê? Porque eles eram pecadores, eram homens impuros, eram homens que não tinham, né, temor de Deus, e eles metiam a mão no sacrifício, e aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Nós não podemos, não é, brincar com as coisas sagradas. Amém, amados? Nosso pastor falou ontem aqui, não é? Que está uma tendência muito grande aí das pessoas fazerem piadinhas com as coisas de Deus, não é? Fazer piadinha com o Espírito Santo, fazer piada com os dons do Espírito. Amados, a gente não pode fazer isso não, porque isso aí é muito perigoso. Quem se atreve a
tornar comum as coisas sagradas, ele pode ser, não é, fulminado, pode ter sua morte espiritual. Então nós temos que ter cuidado. Não aceite piadinha com as coisas sagradas, não aceite brincar com hinos, não aceite brincar com a palavra de Deus, não aceite repassar vídeo de gente que fica fazendo, não é, gozação com as coisas sagradas. Não, repreenda em nome de Jesus. E quem mandou para você, você diga: olha, meu irmão, saia desse caminho, porque você está num caminho perigoso. Não se brinca com as coisas de Deus, amém? Não se pode escarnecer. Deus, na sua palavra diz, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então tenhamos cuidado. As coisas sagradas, elas devem ser tratadas como coisas sagradas. Deus não quer que nós andemos de qualquer jeito. Deus quer que a gente ande em santidade perante Ele. E nós, para terminarmos, eu quero ler Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Nós lemos aqui, na leitura que fizemos ao início, não é? O Salmo de Davi, ali em Crônicas. Ele termina, a passagem que lemos, versículo 29, diz: dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adoração a Deus envolve santidade. Nós temos que ter um profundo senso da santidade de Deus. Nós não podemos tornar as coisas de Deus coisas comuns. Não, o que é de Deus é de Deus. Não se brinca com as coisas sagradas. Romanos capítulo 12, para nós terminarmos essa meditação, a palavra do Senhor, o apóstolo, ele nos fala aqui sobre como deve ser a adoração do crente justificado para com o Senhor. Veja que no antigo pacto havia os sacrifícios, né? Os sacrifícios, os animais eram oferecidos em holocausto ao Senhor como adoração e também para expiação dos pecados. Mas na nova aliança, o sacrifício já foi feito por Jesus. Então nós não precisamos oferecer sacrifícios. O nosso sacrifício agora é outro, não é? No antigo pacto era um sacrifício de carne de animais. Agora, veja qual é o sacrifício que nós temos que oferecer. Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao versículo 2, 1 e 2. Vamos ler todos juntos a uma só voz? Todos juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, explicando como é que é esse sacrifício agora no novo pacto. Ele diz, ele roga aos irmãos pela compaixão, pelas misericórdias de Deus, que nós nos apresentemos o nosso corpo. E quando o apóstolo fala de corpo, ele não está falando só da parte material, não. Aqui corpo quer dizer a totalidade do ser, não é? Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, ele deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Essa palavra racional aí, ela pode ser também traduzida como espiritual, que é o vosso culto espiritual. A adoração de agora é adoração em espírito e em verdade. Ela não depende de uma localização geográfica, não é como no passado, não é? Primeiro era o tabernáculo, depois foi o templo, não é verdade? Depois as sinagogas, mas só que quando Jesus veio, né? Ele disse o quê? É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está lá em João capítulo 4, versículo 24. A verdadeira adoração ao Senhor, ela é em espírito e em verdade. É de acordo, não é, com a vontade de Deus. Deus, ele é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração a Deus não consiste em rituais. A adoração a Deus não consiste apenas em gestos, não é? Tem muita gente por aí, nesses eventos gospel que realizam aí, que chamam de adoração, né?
adoração extravagante, né? E tantos outros tipos de adoração. E aí eles fazem todo aquele gestual, muitos até se jogam no chão, outros até rastejam, né? E balançam os braços e aquela coisa toda. Mas aí você fica pensando, será que realmente Deus está aí? Porque você não sente assim, uma graça de Deus. Você vê aquilo mais como um show, mais como uma apresentação, uma cenografia que foi preparada, né? Tem até aquelas, como é que chama? Que faz gesto, né? Coreografia, né? Adoração coreografada. Né? Então tem até isso também. Mas o verdadeiro adorador não precisa de muita coisa, de ritual e de muito gestual, não. Claro que a gente, quando está adorando o Senhor, a gente tem vontade de se jogar no chão mesmo, né? Quantas vezes a gente está adorando o Senhor e o peso da glória é tão grande que a vontade é de se jogar no chão prostrado e dizer, Senhor, eu me rendo totalmente a Ti. Mas claro, quando a gente está na igreja, não dá para a gente estar fazendo isso, né? A gente pode até fazer em casa, né? Lá no seu quarto, feche a porta, se jogue lá na presença do Senhor, adore a Ele em espírito e em verdade, Ele vai receber a sua adoração. Agora aqui na igreja a gente tem que manter a ordem e a decência, não é? A gente se contém, a gente se controla, mas a gente adora e sente a presença do Senhor. E a adoração genuína, ela não precisa de um lugar. É claro, nós temos os templos para adorar o Senhor, casa de oração, é verdade. Mas o verdadeiro adorador, ele é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! Foi Jesus que disse lá em João capítulo 14, que Ele viria e faria morada em nós. O Espírito Santo, Ele habitará e estará em vós. E Ele disse, eu e o Pai faremos neles morada. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. E nós temos que cuidar desse templo. É de qualquer maneira que pode estar o templo do Senhor? Não, né? O templo do Senhor tem que ser conservado irrepreensível. Veja que o apóstolo diz, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, ou seja, tem que passar pelo novo nascimento. O homem no seu estado natural, ele está morto, mas em Cristo ele nasce para uma nova vida. Também deve ser santo, né? Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A adoração ao Senhor envolve separação, santidade e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que amar ao Senhor, adorar a Ele com todo o nosso ser, a consagração irrestrita da nossa mente, da nossa vontade, dos nossos desejos, os nossos pensamentos. Tudo isso deve estar voltado para a glorificação do Senhor, amém? Não é somente você vir para a igreja, trazer uma Bíblia, cantar o hino da harpa, não. E os seus pensamentos estão adorando ao Senhor? As suas palavras glorificam a Deus? As suas ações têm glorificado o nome do Senhor? Toda a nossa vida tem que ser uma verdadeira adoração ao Senhor nosso Deus. Temos que glorificá-lo em toda a nossa maneira de viver. E como é que isso acontece? Como é que acontece? O apóstolo Paulo explica aqui, ó. E não vos conformeis com este mundo. Observe, existe uma tendência muito forte do ser humano de imitar comportamentos. Nós temos isso. Você está num lugar assim, alguém começa a aplaudir, você vai aplaudir também, não sabe nem o que é. Aí já começa a aplaudir, né? Alguém olha para você, sorri, você sorri também, né? Alguém faz um gesto, você já viu que às vezes alguém abre a boca, boceja, você quer bocejar também, né? Então nós temos uma tendência assim de repetir comportamento, né? De espelhar comportamentos. Então, nós temos essa tendência de imitar. Então temos que ter muito cuidado, porque a nossa tendência natural é de nos amoldar aos ambientes em que estamos. Você chega num determinado local, você quer não ser o diferente, né? Você não quer ser o patinho feio, você quer ser tratado como igual a todo mundo. E aí você tem essa tendência, você sofre essa pressão de se amoldar àquele ambiente, àquele lugar, àquelas pessoas. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele diz, não se conforme, não tome a forma, não se amolde a este mundo, mas faça o quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então você tem que tomar uma decisão. Eu não vou ser igual a todo mundo. Eu não vou imitar os comportamentos onde eu estou. Não é? Comportamentos que não agradam a Deus. Eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Não é como diz aí, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então quando a gente ama o Senhor com todo o nosso ser, como foi que Jesus disse? Perguntaram a Jesus, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? O que foi que o Senhor respondeu? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o teu entendimento,
com todas as tuas forças e com toda a tua alma. É o amor total, né? Amor total. Coração, alma, forças e entendimento. Eu, para memorizar, aprendi. Amor, café, né? Café, C, coração, A de alma, F de força e E de entendimento. É o amor completo que Deus quer na nossa vida. Ele quer ser o Senhor do nosso coração, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa alma, da nossa vontade. Quando Deus é Senhor da nossa vontade, a gente quer fazer o que Ele quer. A gente tem prazer em fazer o que Ele quer. A gente não se sente obrigado. Não, a gente diz, eu amo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, quando nós amamos ao Senhor com todo o nosso coração, então nós estamos prestando um verdadeiro culto a Ele, que é o nosso culto espiritual, o culto racional. É esse tipo de adorador que o Senhor precisa nesta geração, nestes tempos em que nós estamos vivendo. Pessoas que sejam transformadas, e essa transformação ela não para não, viu? Você tem quanto tempo de crente? Não sei, 5 anos, 2 anos, 3 anos, 1 ano, não sei quanto tempo você tem. Mas você começou a ser transformado pelo Senhor e esse processo não pode parar, ele é contínuo, amém? Ele nem para nem retrocede, ele tem que avançar, não é? Então o Senhor vai nos transformando conforme a sua imagem e isso ele faz através da sua palavra e através da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente começa a desfrutar da comunhão com Ele, a gente ora, a gente lê a Bíblia e o Senhor fala conosco. Você já experimentou isso? Você ficar sozinho com Deus e ali o Senhor começar a falar para você, olha, aquilo ali que você fez, eu não gostei. Olha, essa palavra que você disse, esse comportamento, essa decisão que você está tomando, ela é errada. Mas como é que Deus vai falar se a gente não para ouvi-lo? Não é verdade? Tem muita gente que diz assim, Deus não fala hoje como falava antigamente. Olha, Ele não fala porque talvez não tenha ouvidos que tenham paciência suficiente de ficar lá esperando Ele falar, não é? Quer que já chegar orando e já dizer, Deus, responde logo. Apressa-te, Senhor. Não, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não te apresse de sair da presença do Senhor, amém? Fique lá, ore, chore. Às vezes até você dorme lá mesmo de joelho e aí quando você se acorda, Deus já te deu uma resposta, amém? Então, faça esse teste com Deus, né? Provar e ver de que o Senhor é bom, amém? Então, tenha experiência com Deus, viva perto dEle, seja dominado pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos instrui segundo a vontade de Deus, e aí você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, né? No sacrifício do antigo pacto eram as carnes que eram oferecidas. Agora, no novo pacto, na obediência, o adorador, ele oferece a sua vontade. Amém? Você entrega a sua vontade na mão do Senhor e diz, Senhor, não quero fazer a minha vontade, e sim a tua vontade. Não foi isso que Jesus fez no Getsêmani? Não é? Ele, como homem, chegou ao limite das suas forças, não é? E ele ali em grande agonia, ele clamou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Nós temos que chegar neste nível de dizer, Senhor, eu abro mão de mim, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus projetos pessoais para fazer a tua vontade, Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude, que nós possamos sair deste 36º congresso com essa disposição do coração, assim como Davi, que nós possamos ter um coração como o de Davi, um coração disposto a fazer a vontade do Senhor, amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortaleça a cada jovem, a cada moça que aqui está, para que nós possamos desejar fazer a vontade do Senhor em nossa vida, amém?